Informação exclusiva: o Milan retirou a proposta que havia feito ao Corinthians para a contratação de André. E olha que a proposta era das melhores, a última delas de 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, sendo 2 milhões de euros atrelados a minutos em campo com a camisa do Corinthians. Dá para dizer que o Timão tinha quase assegurados 120 milhões de reais. Com a lembrança de que o Corinthians é dono de só 70% dos direitos econômicos, ainda assim, Milan, André e seu staff haviam aceitado que toda essa bolada fosse destinada ao Corinthians. Retirada da proposta aconteceu na última sexta-feira por dois motivos. O primeiro deles, o Milan considerou desrespeitosa a postura do Corinthians em meio às tratativas. A verdade é que o Corinthians ignorou essa nova oferta italiana. O segundo ponto, a queda de rendimento do Corinthians como um todo. São 9 partidas sem vitória, já contando a derrota em casa para o Internacional. E é aqui que vem a notícia preocupante para o Corinthians. O Timão precisa desesperadamente de uma grande venda na metade do ano. E esse negócio com o André parecia o mais bem encaminhado de todos. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar uma última informação, André segue recebendo os mesmos 56 mil reais que ele tinha desde a temporada passada, apesar da chance desperdiçada de faturar cerca de 500 mil reais mensais para vestir a camisa do Milan da Itália. Que já tá pedindo Jorge Jesus no Corinthians. Bom, vamos lá, hein? O Dorival caiu então, Hernan. Não resistiu. Como é que foi ontem o ambiente, o clima por lá, hein? Eu vou trazer aqui uma informação que ela já estava sendo trabalhada desde a quinta-feira. Então, assim, eu digo com muita tranquilidade para vocês que o Dorival já estava demitido na quinta-feira após o jogo do Fluminense. A própria comissão técnica já sabia que existia essa possibilidade enorme de uma saída depois do jogo contra o Internacional. O clima não era um clima bacana, era um clima assim muito para baixo. Teve a conversa com os integrantes da Gaviões da Fiel, da organizada. A preparação para o jogo contra o Internacional foi uma preparação já com um ambiente muito para baixo. Não que tenha faltado entrega e empenho dos jogadores para com o trabalho do Dorival, isso no dia a dia, pelo menos os relatos de mais de um jogador assim com quem eu tive a possibilidade de conversar, era que o trabalho era muito bem desenvolvido, inclusive na data FIFA foi um trabalho legal, mas que dentro de campo a coisa não estava fluindo. E nos bastidores ontem da Neoquímica Arena, eu conversei com uma pessoa do alto escalão do Corinthians, do alto escalão da direção do Corinthians. E aí eu perguntei antes do jogo, falei, se acontecer uma derrota, porque a gente tem que trabalhar com todas as possibilidades, né? Se acontecer uma derrota, existe a possibilidade já da demissão pós-jogo ou ainda vai ser discutido isso durante a semana, na semana da estreia da Libertadores? E a resposta foi assim, não adianta ter paciência, não adianta querer dar tempo a um trabalho, o trabalho é vitorioso, trouxe 2 títulos, mas nada adianta se não vier o resultado. Então, assim, o Corinthians estava indo para quase 10 jogos sem vencer, desde fevereiro não vence, e estava todo mundo dentro da diretoria incomodado. Então, assim, era o presidente Osmar Stabile pressionado pela questão política por uma demissão, Marcelo Paz, que era contrário à demissão, contrário a ficar trocando de treinador, já estava convencido que de fato não existia uma evolução do time e o time não conseguia sair do buraco. Então, assim, já estava certa a demissão do Dorival Júnior pós-jogo se o Corinthians não vencesse. O Corinthians tentou de qualquer jeito ali um empate, uma virada, não aconteceu o resultado, vaias, né, jogadores pedindo desculpa na saída de campo, no caso do Gustavo Henrique, capitão. Então não demorou muito a conversa. Entre você comunicar o Dorival e anunciar a demissão dele, foi cerca de 45 minutos a 1 hora. Mas a decisão, no apito final, já estava tomada. O Dorival Júnior já estava demitido. Então por isso que eu falo, entre aspas, mas muito entre aspas, e algo que já estava acontecendo nos bastidores do Corinthians, Dorival Júnior foi demitido pós-jogo contra o Fluminense. E aí tem multa agora? Como que é essa questão e esse acordo, Bruno Andrade? Tem multa. Aliás, na sexta-feira também trouxemos essa informação da multa, é o pagamento de 3 salários. Aliás, quase todos os salários, enfim, contratos de treinadores no futebol brasileiro, a multa, a cláusula é essa. Se houver demissão, 3 pagamentos de salários. Lembrando, por exemplo, que o Anselmi, até por ter representantes europeus, enfim, passagem por o futebol da Europa, ele com o Botafogo, por exemplo, era o pagamento da totalidade do salário. O mesmo lá atrás com o Felipe Luiz, mas enfim, na generalidade no Brasil,
3 salários no caso, ou são no caso, a multa rescisória. É o caso, então, do Dorival Júnior. E quando eu falo 3 salários, é Dorival Júnior mais comissão técnica. Então, somando ali salário do Dorival, salário dos seus companheiros de comissão técnica, o Globo ali dá pouco mais de 6 milhões de euros. Não consigo precisar o valor exato, e nem quero precisar o valor exato, né? Porque eu não gosto de tocar no ponto de quanto ganha jogador e treinador, mas tentando fazer aqui um rápido raio-x, cerca de, ou pouco mais de 6 milhões de euros é o valor da multa rescisória do Dorival no Corinthians. E aqui é importante, né? É uma questão óbvia, mas não custa reforçar, não custa explicar. Para o Corinthians contratar e inscrever um novo treinador, o Corinthians precisa assinar a rescisão do Dorival com o consentimento do Dorival. Ou seja, para que o Corinthians contrate alguém e assine com um novo treinador, o Dorival precisa aceitar a forma de pagamento, se o Corinthians vai tentar renegociar essa multa, ou seja, tudo isso vai ser feito em simultâneo enquanto busca um novo treinador. Ô Bruno, 6 milhões de reais, certo? Perdão, 6 milhões de reais, gente, perdão. Tá bom. Falei, pô, isso que dá trabalhar pensando na Europa aqui, desculpa. Não, até porque 6 milhões de reais, porque também tem os técnicos estrangeiros aqui, muitas vezes a gente fala multa no valor de euro, mas é isso. Então posso então, só pra ser justo com o corte. Justo pra corte. Carinha do Bruno, vai, carinha do Bruno, conforme trouxemos... Conta até 3 e fala. Vamos lá, conforme trouxemos... Vamos lá, calma. 1, 2, 3... Conforme trouxemos na sexta-feira, Dorival Júnior sim, tem multa rescisória no Corinthians, é o pagamento de 3 salários, juntando comissão técnica e, claro, o salário do Dorival Júnior, juntando tudo isso, mais ou menos 6 milhões de reais, pouco mais de 6 milhões de reais. E, importante, para o Corinthians inscrever um novo treinador, contratar um novo treinador, assinar com um novo treinador, precisa antes assinar a rescisão de contrato do Dorival. Então é preciso negociar, ou talvez renegociar, essa multa rescisória, ou aceitar aquilo que está em contrato, que de fato é o pagamento de 3 salários, totalizando 6 milhões de reais, amigos. Perfeito. E aí é por isso que agora é o William Batista que assume o Corinthians, pelo menos para esse jogo também de Libertadores, então, não se sabe ainda. A não ser que já anunciem outro cara, Não né? tá batido o martelo ainda, mas o William Batista tá sobre aviso. Tá. Ex-técnico do América, um cara que tem uma trajetória muito bonita. Mas tem só 32 anos. Ele é um jovem treinador, é um cara que estudou, é um cara que trabalhou com preparação física, com comissão técnica, scout. Tem uma história muito bonita, uma história difícil de vida, inclusive. E ele tá no Corinthians no Sub-20. Mas para inscrever outro treinador, então, como o Bruno falou, tem que acertar a rescisão com o Dorival. Não é que já precisa pagar, mas pelo menos chegar a um acordo para ser liberado. Para assinar, para ter as questões burocráticas ali prontas. Só mais um bastidor sobre aí a comissão técnica. Como o Dorival Júnior sai dessa situação toda, como é que ele sai do Corinthians? Dentro da comissão técnica, e até mesmo, claro, evidente, o Dorival, o sentimento deles é um sentimento assim, o dever foi cumprido, o que foi feito foi muito bem feito. O trabalho eles avaliam como positivo. 2 títulos, uma pressão absurda, já chegou com o presidente empichado, o presidente que te contratou logo depois saiu, chegou um outro presidente com outras ideias e com muita gente próxima dando pitaco. O Fabinho Soldado era o cara que bancava muito e blindava muito o CT. O Marcelo, por mais excelente que ele seja, por mais que seja um cara muito justo dentro do clube e um cara que sempre apoiou muito o Dorival, é um cara que ainda, assim, na análise que eu tive de informação da comissão técnica, ainda não entendeu muito o universo Corinthians, ainda está meio que patinando no que é o bastidor do Corinthians. Então a comissão não sentia tanto respaldo com o Marcelo Paz como sentia com o Fabinho. E assim, e não é falando bem de um e mal do outro. De fato, a chegada do Marcelo é uma chegada que ainda ele precisa entender o que é o universo Corinthians. E isso acabava que não dava tanto respaldo assim à comissão. Com os jogadores, excelente relação. Então isso é bom você falar, porque mandaram aqui, os jogadores derrubaram o Dorival. Não é verdade, né? Não tem, assim, o trabalho não foi, ele foi se esfarelando e batendo no teto, como o próprio Marcelo Paz disse, porque não teve a evolução esperada. E essa evolução esperada passa também pela necessidade de reforços. Saíram 11 jogadores, chegaram 7, e o Dorival queria, por exemplo, mais um ponta. O Dorival queria mais um jogador de meio campo, ali o Garro não estava tendo a sequência esperada. Queria um substituto pro Yuri Alberto, não veio o Arthur Cabral, que era o jogador que estava negociando.
Então, assim, uma série de fatores. E o Dorival sai do Corinthians com a sensação de dever cumprido. Fez o que fez e fez muito mais do que era esperado no momento que o Corinthians vivia. Até porque ele ganhou uma Copa do Brasil e ganhou uma Recopa, uma Supercopa, na verdade, né? Supercopa. Mas até dando bastidores sobre essa saída do Dorival, um ponto de atenção na fala do Marcelo Paz na coletiva, pós-jogo, né? Ele fala assim, ó, a queda de performance, o time não conseguia mais finalizar, não atacava como nós desejávamos. E aí eu trouxe no Fala Fonte algumas edições anteriores, que a cobrança por um Corinthians mais ofensivo era muito constante nos bastidores. A diretoria, por diversas vezes, tinha conversa com a comissão técnica para o Corinthians ser mais ofensivo dentro de campo. Agradecer aqui o Ricardo Spinelli, nosso Data ESPN, que ele puxou uns dados para mostrar como nos últimos jogos o Corinthians parou de ser um time ofensivo, ou de atacar bastante. Nos últimos 10 jogos, nenhum jogo passou de mais de 13 finalizações. Mas aí, se você pegar nos primeiros 11 jogos da temporada, 7 partidas o Corinthians passou das 13 finalizações. Então era um ponto de cobrança da diretoria para o Corinthians ser mais ofensivo. Como é que é? Nos primeiros 7 jogos? Vamos lá, nos primeiros 11 jogos da temporada, o Corinthians teve 7 partidas que passou das 13 finalizações por jogo. Nos últimos 10 jogos, estão 22 jogos nessa temporada, o Corinthians não teve nenhum jogo com mais de 13 finalizações. Ah, mas aí é fácil de explicar. Primeiros jogos, campeonato estadual. Também. Jogava contra ninguém no campeonato estadual, beleza, ia finalizando. Quando começou a pegar os adversários mais duros, parou. Mas aí você percebe que o nível caiu também da equipe. Quando precisava, até o Hernan trouxe informação, que o Dorival queria mais um ponta, queria mais um atacante. Isso passa pela ausência de um Yuri Alberto quando estava lesionado, o substituto era o Pedro Raul, que não tem o poder ofensivo como o Yuri Alberto. É bem diferente. E aí você percebe como o nível de ofensividade do Corinthians caiu nos últimos jogos. Tanto que nas últimas 7 partidas, o Corinthians só marcou 3 gols. Então você vê como estava faltando algo. E assim, antes do jogo contra o Fluminense, conversando com gente da comissão e até mesmo da diretoria do Corinthians ali no bastidor do Maracanã, o que eu ouvi foi o Corinthians potencializou e focou muito a data FIFA no trabalho do último terço do campo. Que tem a ver com o quê? A finalização. Tem a ver com os jogadores concluírem a gol. E esse trabalho foi muito bem desenvolvido e satisfatório. Alguns líderes chegaram até a falar, conseguimos melhorar e tal, tomara que isso se traduza dentro do campo. Né? Então, assim, quando o jogo contra o Fluminense não vai, e aí contra o Internacional não vai muito do que o Marcelo Paz falou na entrevista, não foi uma coletiva, né? Ele só chegou e falou algumas palavras e foi pronunciamento para mim é coisa de presidente da República, mas tudo bem. Mas quando ele chegou lá e falou, e não abriu para perguntas, eu fico com a sensação de que isso pesou muito. Tipo assim, trabalhou, mas não teve o desempenho dentro do campo. Sim. E o desempenho dentro do campo, ele puxa o quê? A falta de resultado. Porque assim, hoje, se a gente falar da demissão do Dorival, é falta de resultado. Porque muitas vezes você não tem desempenho, mas você tem o resultado. O Crespo não estava tendo desempenho no dia a dia do treinamento, mas tinha resultado pra caramba. E acabou que o São Paulo decidiu fazer a troca. Então esse papo de, o trabalho bateu no teto e tal, é um pouco também que a gente tem que prestar atenção e não cair muito nessa conversa. Não abraçar muito essa narrativa de dirigente. Porque o trabalho do Dorival era um trabalho vencedor. Ele tinha pedido os reforços. Ele bateu de frente com a questão do André. Eu ia perguntar isso pra vocês. Porque ali não começou a minar o trabalho? Ali já estava assim, ali foi o começo de um momento em que se estava questionando muito as falas do Dorival. E ontem mesmo, lá na Neoquímica Arena, eu escutei, o Dorival tem dado boas coletivas. As 2 últimas coletivas foram boas coletivas. Ou seja, foram coletivas que o Dorival tinha puxado a responsabilidade para ele e não tinha colocado a responsabilidade em ninguém, nem em jogador, nem em dirigente. Então, assim, as falas do Dorival, fato, incomodaram muito a direção. E o assunto André foi um assunto que virou meio um estopim da história. O Corinthians rescindiu com o Martínez foi em março. Até a publicação aí, essa é a do empresário do Martínez. O que tá escrito ali, ó? Você era o motor e alma desse time, mas Deus é bom e logo estaremos de volta. Essa foi do Diogo, empresário do Martínez. Depois é legal colocar a publicação do Martínez. Que aí ele falou mal do Dorival, né? Ele descascou. Mas eu trazendo informações e bastidores aqui, ó. Essa é a publicação do Martínez. Time por sua causa, agora vai pagar a conta. Deus no comando. Logo vão saber a verdade. Pô, isso aí também é o timing do Martínez. Parece que ele não errou. Mas vamos explicar a situação do Martínez aqui. Ele rescinde com o Corinthians depois de passar as férias lá
na Venezuela, se lesionar num jogo, e ele volta, passa por uma cirurgia, ele vai ficar 8 a 10 meses fora. O principal motivo foi esse. E também a questão do passaporte, que enrolou, tudo mais. Então, o Corinthians se defende por conta disso. Mas, apurando com pessoas próximas do Martínez, e esse aqui são bastidores do que eu apurei, do que eu vi. O Martínez não gostou nada da postura do Dorival nessa volta para o Corinthians. Até porque ele volta pro Timão, se reapresenta depois daquela polêmica toda, o pessoal brincando, quem achar o Martínez faz um pique de R$400, tudo mais, o Carrilho brincando sobre isso. Mas a questão do Martínez é que ele não chegou a ter uma conversa com o Dorival Júnior. O Dorival não sentou para conversar com o Martínez, tentar entender a situação dele e recolocá-lo novamente no elenco. Então, o Martínez não gostou da postura do Dorival Júnior na condução da volta dele. Lógico, o Dorival tinha esses motivos, o Martínez cometeu um erro durante suas férias, mas ele não teve essa conversa, não teve esse tato mais cuidadoso, sendo que o elenco sabia que o Martínez errou, tinha admitido e tudo mais, teve uma conversa, mas queriam ele de volta, reintegrado ao elenco. Mas o Dorival Júnior não escutou, não quis colocá-lo de volta e pediu a contratação do Alan, que foi contratado, mas pedido antes do Alisson. Foi uma contratação, um pedido do Dorival Júnior que não acabou não sendo aceito pelo Corinthians, até por questões financeiras e tudo mais. Depois o Timão contratou o Alan. Mas o Martínez estava à disposição. Então, a condução dessa história toda que desagradou o Martínez. E aí ele faz essa publicação no Instagram, que assim, na minha opinião, não foi um time muito legal, porque parece que o Martínez foi o bonzinho da história, mas ele sabe que errou. Mas na condução da história, ele culpa o Dorival como um cara que não quis escutá-lo, não dar uma nova chance pra ele. Foi essa a situação. Carta Bruno Andrade, já usou Já usou a carta, hein? Nem foi nenhuma carta do Bruno Não, Andrade. não foi. Acho que foi. Ia Na minha opinião, É. não sei o quê. Foi ele de leve, isso aí Eu tenho, aliás, uma passou. carta Bruno Andrade pra hoje. A história do Martínez, ela é muito parecida com a história do Alisson no São Paulo. Essa é verdade. Você aproveita uma demissão para expor uma insatisfação. O que o Martínez fez, o que a torcida do Corinthians critica o Martínez é pela postura dele de não voltar e de ficar incomunicável. É impossível você trabalhar numa empresa e aí o jogador responde à comissão técnica e à diretoria e ele simplesmente não se comunicar com o técnico do time. Então, assim, é muito fácil colocar hoje na conta do Dorival, a culpa foi sua, você me tirou, para querer ficar grandão. Então, assim, a torcida do Corinthians tá ligada nisso, tá ligeira nisso e não vai entrar nessa onda. Isso aí é muito de jogador mimado, de jogador que não tem a responsabilidade na hora H, não assume o BO. Então o Martínez meteu um Arboleda, ou o Arboleda meteu um Martínez, e aí depois quando o treinador caiu, meteu um Alisson. Então assim, é um tipo de situação que dentro do meio do futebol, no código do vestiário, naquela coisa da cultura do boleiro, isso não é legal. Até porque é muito fácil você meter o pau no Dorival logo após a demissão dele e você ia sair como um bonzinho na história, né? Sendo que o Corinthians ficou esperando o Martínez ali por 1 ou 2 meses e ele enrolou a questão do passaporte, ainda jogou nas férias, lesionou, atrapalhou o clube também, aí o Corinthians teve que pagar com uma certa porcentagem do salário para rescindir o contrato. E o treinador, obviamente, você não tem o jogador aqui, você não sabe se ele vai voltar, ele não fala com ninguém. Você vai ter que ficar sendo babá de jogador? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.